Bom dia, vamos para mais um vídeo de explicação e correção das atividades do PET. Meu nome é Simone e vamos começar. Vamos assistir um vídeo do ciclo lítico e lisogênico do vírus. Eu coloquei aqui para vocês vários exemplos de vírus, ok? São ilustrações, né? Então, eu tenho rotavírus, bacteriófago, ebola, só mesmo para ilustrar aqui o início das nossas atividades da semana 2. Bom, a respeito dos vírus, quais os argumentos você utilizaria para incluir entre os seres vivos? Eu coloquei alguns aqui. Possui DNA ou RNA, ou seja, possui material genético. Eles se reproduzem, eles evoluem, eles têm capacidade de se reproduzir, eles evoluem, né? Apesar deles se reproduzirem só dentro de outra bactéria, ele tem a capacidade de enviar o seu material genético, né? De prosperar o seu material genético. Então, por isso eu coloquei aqui no campo da reprodução. O biólogo norte-americano Peter Haven disse que os vírus são más notícias embrulhadas com um pouco de proteína. Como você explica essa curiosa definição? Bom, ele quis dizer que ele é uma má notícia por causar doença e essa má notícia está embrulhada em proteína, se referindo à cápsula proteica que esses vírus têm. Alguns vírus têm até, que são chamados vírus envelopados, além dessa cápsula proteica tradicional, eles têm mais um outro envoltório que é chamado de envelope. Né? Então, aqui a gente tem a cápsula proteica, né? E as fibras de proteína, tudo isso aqui é em volta desse DNA viral. Aqui é um bacteriófago, o bacteriófago tem DNA. Tudo em volta aqui desse DNA viral é proteína, né? E esse DNA viral aqui é uma má notícia. Os primeiros seres vivos na Terra surgiram na água e se alimentam de substâncias orgânicas que haviam se formado durante um lento processo de evolução química em nosso planeta. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Por quê? Porque esses primeiros seres vivos, aqui fala, se alimentavam de substâncias orgânicas, ou seja, eles tinham um metabolismo próprio. Eles eram celulares, eles eram formados por células e tinham metabolismo próprio. Os vírus não estão formados por células. Eles são parasitas intercelulares obrigatórios. Eles necessitam parasitar uma célula para utilizar o metabolismo da célula para seus processos metabólicos. Então, ele não pode ser semelhante aos primeiros seres vivos. A terceira pergunta, a resposta é meio parecida, né? Na provável evolução de seres vivos, acredita-se que os vírus surgiram após o aparecimento de diferentes grupos, tanto procariotos, sem núcleo individualizado, como eucariotos, com núcleo individualizado. Baseando-se na estrutura viral e dos organismos celulares, aponte argumentos que reforcem esse mecanismo evolutivo. Vamos voltar aqui a falar que eles são acelulares. Então, eles necessitam do metabolismo de outra célula para realizar os seus processos. Então, ele só pode ter vindo evolutivamente depois dos seres vivos celulares, né? Como é denominado o vírus, o tipo de vírus que ataca bactérias? Nós já falamos dele, né? É aqui o bacteriófago. Olha ele chegando aí para dar a resposta. Número 5. Os vírus têm como constituição básica DNA e proteínas? Não. O que teria que ter aqui? DNA, RNA e proteínas, né? Porque não é todo vírus que tem DNA. Tem vírus que tem DNA, tem vírus que tem RNA. Aminoácidos e água? Não.
ácidos nucleicos e proteínas? Sim. Por quê? O que são ácidos nucleicos? DNA e RNA. Então, todos os vírus têm DNA ou RNA e proteínas. Então, a resposta correta seria essa aqui, né? RNA e proteínas também não está correto, porque não é todo vírus que só tem RNA. E DNA e RNA também não está correta. Se essa palavrinha aqui fosse ou, ela estaria correta, mas como o I, não. O vírus que tem DNA, ele não tem RNA. A segunda semana está cumprida das atividades do PET. Então, agora vamos passar para a terceira semana. Depois de um surto de uma doença misteriosa, de uma creche de crianças até 5 anos, quais são os sintomas que essas crianças estavam tendo? Febre, coriza, mal-estar, dor abdominal, diarreia, manchas avermelhadas espalhadas pelo todo o corpo. Alguns pesquisadores da Faculdade Unicamp, Universidade de Campinas, eles sequenciaram o material genético, né, causador dessa doença, e descobriram essa sequência aqui, ó. Uracila, adenina, citosina, 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 guanina, uracila, uracila, adenina, 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 guanina. Bom, se tem uracila, a gente pode constatar que isso aqui se trata de uma fita de RNA. Por quê? Porque RNA tem uracila ligado à adenina e o DNA tem timina ligada à adenina. Então, se tem uracila, a gente só pode constatar que é um RNA. Uma estrutura, um agente que pode causar doença e que tem RNA como material genético, só RNA, ele só pode ser um vírus. Então, essa foi a conclusão maior deles, né? Então, explique por que os pesquisadores concluíram que esse agente infeccioso era um vírus por possuir como material genético somente o RNA. Duas características que explicam por que os vírus não são considerados seres vivos. Não têm metabolismo próprio, são acelulares, não possuem células e são parasitas intracelulares obrigatórios. Aqui eu coloquei 3, né? Sabendo aqui de novo que aquela sequência mostrada acima lá é uma fita de RNA, dará origem a uma fita de DNA através do quê? Da transcriptase reversa. O que é isso? A transcriptase é uma enzima que ela é capaz de fazer a transcrição da fita de RNA para DNA, de DNA para RNA. No caso do vírus, ela faz isso de maneira contrária. Ela produz DNA de uma fita de RNA simples, né? No sentido contrário da bactéria. A bactéria pega o DNA, faz um RNA, uma cópia do RNA e depois decodifica esse DNA. O vírus não. Através dessa enzima, transcriptase reversa, ele já é capaz de pular uma etapa, né? Fazer isso reversamente. Ele não precisa do DNA para produzir outro. Ele produz um DNA de RNA. Então, tô querendo saber como que será essa fita. Como eu já falei, no RNA a gente tem a uracila ligada à adenina, a citosina ligada à guanina. Então, para eu fazer, e no DNA, no lugar do U aqui, eu vou pôr T. Então, vamos ver como ficou essa sequência, ó. Aqui vou pôr A, desculpa. Aqui é o uracila sempre vai estar ligado à adenina. A adenina, ela tá ligada ou à uracila ou à timina. Se aqui fosse RNA, eu punha U. Mas como é DNA, eu vou pôr T, timina. Citosina e guanina sempre estão ligados. Então, aqui é C, aqui eu ponho G. Aqui é G, eu ponho C. Aqui é U. Uracila está ligada sempre à adenina. Então, adenina, adenina. Aqui eu tenho as adeninas. Adeninas no DNA está ligado à timina. Então, TTT, guanina sempre ligado à citosina. Ok? Questão número 2. Os portadores dos vírus HIV, agente causador da AIDS,
síndrome de imunodeficiência adquirida são tratados com chamados coquetéis antivirais, que combinam drogas inibidoras de transcriptase reversa com drogas inibidoras de protease. O que é isso? As drogas, elas inibem que o vírus faça essa transcrição reversa aqui, que a gente já falou. Ele inibe essa enzima, faz com que ela não consiga trabalhar, produzindo, aumentando, né? Produzindo DNA, fazendo cópias de DNA, de RNA dele mesmo, né? E também ela age inibindo protease, né? São as enzimas que quebram proteínas, que vão ser capazes de produzir outros vírus. Por que a transcriptase reversa é essencial para que o vírus se multiplique? Bom, o retrovírus, como o vírus da AIDS, eles possuem essa enzima que é a transcriptase reversa, que realiza a transcrição ao contrário do processo celular. O que é isso? Ele produz DNA de RNA. Todas as outras células, elas têm, como eu já falei, o DNA. Do DNA, ela faz uma cópia de RNA. E depois desse RNA, ela faz outro fragmento de DNA. Para ela produzir um fragmento de DNA, ela tem que ter DNA. O vírus não. Para ele produzir DNA, ele faz isso através do RNA. Ele pula uma etapa, né? Ele faz no processo contrário, né? Então, por isso que é importante. Como o vírus HIV causa imunodeficiência em humanos? Ele ataca as células de defesa, mais especificamente as células TCD4, que são células muito especializadas do nosso corpo, né? Então, quando ele ataca essas células, ele diminui o número dessas células e vai comprometer a defesa do nosso organismo. Então, muitas vezes na maioria das vezes, a pessoa que desenvolve a AIDS, portadora do vírus HIV, que desenvolve a AIDS, ela tem seu sistema imunológico tão reduzido que quando ela entra em contato com o vírus que seria uma simples gripe, causa nela um problema muito mais sério, podendo levar à morte, porque ela não tem a defesa natural do corpo contra esse vírus, né? Aí, por isso que isso acontece. Número 3. Pandemias graves de gripe por vírus influenza repetem-se no mundo a determinados intervalos de tempo, causando milhões de mortes. Cientistas da Organização Mundial de Saúde alertam para o fato que a gripe aviária, surgida no Sudeste Asiático, pode provocar uma nova pandemia, né? O controle de alastramento desse vírus é problemático, não só devido às facilidades de transporte do mundo, a globalização, com muita facilidade, você sai da Ásia, vai para a Europa, da Europa para a Oceania, da Oceania para a América do Sul, né? E então, nisso, se você é portador de alguma comorbidade, alguma infecção, alguma doença, algum agente infeccioso, você está transportando isso pelo mundo com uma facilidade muito grande, né? Mas também porque as vacinas, para combatê-los, elas podem perder eficácia com o tempo. E aqui a pergunta é, por que, né, que elas podem perder essa eficácia? Essa perda de eficácia está associada à seguinte característica do vírus influenza: a sua capacidade de mutação, né? A sofrer alterações no seu genoma com certa frequência. Então, aí tá o vírus aí rindo aí para vocês. Sofre alteração em seu genoma com certa frequência. Eles mudam muito. Então, por que todo ano a gente tem que tomar a vacina contra a influenza? Porque a cada ano surge um novo vírus com uma nova modificação, uma nova mutação. E aí tem que se fazer uma nova vacina para que ela possa agir adequadamente. Ok? 4. Uma questão do Enem de 2011. Os sintomas mais sérios da gripe A causada pelo vírus H1N1 foram apresentados por pessoas mais idosas ou por gestantes. O motivo é a menor imunidade desse grupo contra o vírus. O que acontece? Não existe remédio contra vírus. O que existe são
paliativos. Quando você vai ao médico, ele fala que você está com uma virose, ele não te receita o remédio para matar o vírus, igual quando você está com qualquer infecção bacteriana que ele te receita um antibiótico. Não. Ele te receita remédios para tratar os sintomas, para diminuir a febre, se você tiver com febre, a dor no corpo, se tiver com dor no corpo. Por quê? Quem que vai destruir seu vírus é seu próprio sistema imunológico. Por que que as vacinas funcionam? Porque as vacinas, elas são produzidas através de vírus atenuado desse corpo, desse agente fraco, sem a capacidade de te produzir doença, mas que tá todo ali, a ponto do seu corpo reconhecer esse vírus, ou partes só que interessam para o seu corpo produzir anticorpos para combater. Então, para aumentar a imunidade populacional, né, ao vírus da gripe, o governo distribui vacinas, né, para esses grupos mais suscetíveis, né, porque já estão com os idosos e as gestantes, porque o sistema imunológico dela tem que estar trabalhando para ela e mais para aquele ser que ela está gerando ali. Então, ele fica muito sobrecarregado. Então, ela fica mais imunossuprimida. Então, a vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Porque ela estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Ok? As campanhas de vacinação são sempre muito importantes. Tem campanha de vacinação, vamos vacinar, tá? Ignorem todas essas notícias de internet de que vacina faz mal, esses grupos anti-vacina. Se você receber qualquer coisa relativa a isso, apague, nem se dê o trabalho de ler, tá? Ok? Vacinação número 5. A síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, que foi uma doença que foi descoberta em 2003, também na China, esse exercício está pedindo para marcar a respeito dessa patologia a alternativa incorreta. Se é a alternativa incorreta, nós vamos marcar a letra B, que é a doença transmitida por um vírus envelopado do gênero morbilivírus. Não. Como o Covid-19, a SARS é causada por um vírus do gênero coronavírus. Todas as outras alternativas estão corretas. 6. Observe a manchete da notícia divulgada em 11 de março de 2020 na página de saudeabril.com.br. A Organização Mundial de Saúde decreta a pandemia do novo coronavírus. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da OMS como definição da pandemia. Como a definição da pandemia muda o controle da doença. Bom, aqui nós temos, né, a estrutura de um coronavírus e vamos discutir agora essa definição de pandemia. Ela vai mudar o controle da doença? Sim, vai, porque a globalização da doença, ela se espalhando por todos os continentes, vai aumentar muito as dificuldades de estratégia de controle dessa doença. A pandemia vai mudar o controle dessa doença, né? O controle agora ele vai ficar muito mais difícil, porque ele se espalhou indiscriminadamente por uma região muito grande. Então, quanto mais pessoas propícias a essa infecção, mais difícil é o controle, né? Então, se a gente observar a estrutura desse vírus aqui, morfologicamente, eu estou querendo falar da forma dele, né? Como que ele é? Então, ele é envolto por uma cápsula proteica, ele tem um envelope aqui, né? Uma proteína a mais aqui de envelopado, ele tem o seu material genético aqui, né? Então, eu coloquei. É envolto por uma cápsula proteica que o protege e também faz com que ele não consiga penetrar na pele. Dessa forma, ele necessita das mucosas, olhos, boca e nariz para infectar.
Em sua cápsula contém receptores celulares e o seu material genético fica protegido dentro do envelope dessa cápsula. Bom, esses receptores é o que vai facilitar ele aderir à superfície da célula que ele quer infectar, ok? Bom, analisando essa morfologia, por que devemos utilizar álcool em gel e lavar bem as mãos com água e sabão como uma medida profilática do Covid-19? O sabão, essa cápsula de proteína é enzima. Enzima, quando você desnatura essa proteína, ela não mais tem as suas funções, ela perde sua função. O sabão e o álcool em gel, eles destroem essa enzima, eles desativam essa proteína, desnaturando essa proteína que fica em volta desse vírus, expondo esse DNA, e aí faz com que ele fique inútil, inutilizado, né? Ok? Na notícia, a frase "como definição de pandemia muda o controle da doença", baseado nos seus conhecimentos, explique. Aí que eu já falei, né? Torna a doença muito mais preocupante, já que se instalou em todos os continentes e com uma velocidade de transporte. Com a velocidade de transporte da globalização, né? Como eu falei, é muito fácil, em poucas horas ou em poucos dias, você está de uma ponta a outra do planeta, né? Então, os controles devem ser muito mais rígidos e são muito mais difíceis, né? Terminamos mais um vídeo. Namastê para vocês. Espero que tenham gostado.